Um milionário chega em casa mais cedo e fica paralisado ao ver o que a babá fazia com seu filho de 7 anos. O que ele descobre a seguir é ainda mais chocante. Não se esqueça de deixar nos comentários o nome da sua cidade. Eduardo sentou-se em sua poltrona de couro na imensa sala vazia de sua mansão. O relógio marcava 23h15. E como de costume, ele ainda vestia o terno impecável que usara ao longo de um dia interminável de reuniões. O som do silêncio o sufocava, mas era o preço que pagava por evitar o que o esperava no andar de cima. A realidade. Fazia quase 1 ano desde o acidente que tirou a vida de Marina, sua esposa, e deixou seu filho, Lucas, de 7 anos, mergulhado em um trauma tão profundo que sequer pronunciava uma palavra desde aquele dia. Eduardo se lembrava de estar no escritório quando recebeu a notícia. Uma ligação. Um momento. E sua vida inteira mudou para sempre. Desde então, Eduardo se afundava no trabalho como uma forma de escapar da dor. Lucas, por sua vez, havia se transformado em uma sombra do menino sorridente que costumava ser. O silêncio dele era um lembrete constante da ausência de Marina e de sua incapacidade de proteger sua família. Na tentativa de oferecer algum cuidado ao filho enquanto estava ausente, Eduardo contratou Clara, uma babá recomendada por amigos. Ela era jovem, de sorriso gentil, mas discreta. Clara não era uma profissional qualquer. Sua experiência ia além do que o currículo mostrava. Antes de Clara perder os pais e uma irmã mais nova em um acidente, ela cresceu em uma família humilde e sempre precisou cuidar de seus irmãos mais novos enquanto a mãe trabalhava como doméstica. Desde cedo, desenvolveu um instinto maternal e uma sensibilidade rara para lidar com crianças. Sua abordagem não era baseada apenas em técnicas de psicologia infantil ou métodos pedagógicos, mas em uma empatia genuína que lhe permitia perceber o que as crianças precisavam sem que elas precisassem dizer. Era essa característica que fazia dela uma escolha única para situações delicadas como a de Lucas. Apesar disso, Clara não gostava de se expor. Mantinha uma postura reservada, respeitando os limites que Eduardo inconscientemente impunha. Ela era grata pela oportunidade de trabalhar para ele, mas acima de tudo, sentia um profundo carinho por Lucas. Desde o primeiro dia, percebeu que o silêncio do menino não era apenas a ausência de palavras, mas um grito abafado de dor que precisava ser acolhido. Assim, Clara começou a criar maneiras de se conectar com ele, usando músicas, brincadeiras simples e, principalmente, paciência. Ela sabia que não podia substituir a mãe que ele perdera, mas estava determinada a devolver a Lucas um pouco da luz que parecia ter desaparecido de seus olhos. Clara fazia o possível para preencher o vazio na vida de Lucas, mesmo que Eduardo raramente notasse. Para ele, ela era apenas uma funcionária, alguém para garantir que Lucas estivesse alimentado e seguro. E isso, ele acreditava, era o suficiente. Eduardo nunca foi o tipo de homem que demonstrava fragilidade. Construíra seu império financeiro com disciplina, determinação e um controle quase obsessivo sobre cada aspecto de sua vida. Mas a morte de Marina, sua esposa, o tirou completamente dos trilhos. Desde o dia do acidente, ele se tornou uma sombra do homem que costumava ser. A dor de perder Marina era insuportável, mas o olhar vazio de Lucas, que sobrevivera ao acidente, amplificava ainda mais sua culpa. Ele se sentia impotente diante da tragédia e, ao invés de confrontar seus sentimentos, encontrou refúgio no trabalho e em noites solitárias com um copo de uísque na mão. Eduardo passava longos dias no escritório, mergulhado em planilhas, contratos e reuniões intermináveis, tentando ocupar a mente com algo que não fosse o vazio que sentia em casa. Quando voltava à mansão, era sempre tarde demais. O ambiente estava silencioso, quase fantasmagórico, com Lucas já deitado no quarto e Clara cuidando das últimas tarefas antes de se retirar. Ele evitava interagir com o filho, convencido de que sua presença pouco faria diferença. Nas noites mais difíceis, Eduardo se sentava na sala de estar com a garrafa de uísque, tentando afogar a culpa e o sofrimento. Mas o álcool só trazia mais lembranças de Marina, do sorriso dela, da risada que preenchia a casa e do jeito carinhoso como ela sempre cuidava de Lucas.
Ele sabia que estava falhando como pai, mas simplesmente não sabia como começar a consertar tudo. E assim, dia após dia, a distância entre ele e o filho aumentava, enquanto Eduardo se afundava ainda mais em sua própria dor. Mas naquela noite, algo o incomodava. Eduardo olhou para o copo de uísque em sua mão e suspirou. Havia algo errado com o jeito que ele vinha lidando com tudo. Lucas não precisava apenas de cuidados básicos. Ele precisava de um pai. Marina jamais teria aceitado a forma como ele estava se afastando do próprio filho. No dia seguinte, Eduardo decidiu que faria algo diferente. Ele sairia do trabalho mais cedo. Não avisaria ninguém. Apenas iria para casa e passaria um tempo com Lucas. Era o mínimo que ele podia fazer. Às 16h30 do dia seguinte, Eduardo estacionou seu carro na garagem. O silêncio da mansão era familiar, mas naquele momento parecia ainda mais ensurdecedor. Ele subiu os degraus com passos firmes, determinado a encontrar Lucas e Clara. Quando chegou ao corredor que dava para o quarto do filho, ouviu um som abafado. Parou, surpreso. Era música. Uma melodia suave e familiar, como um eco do passado. Eduardo franziu o senho e caminhou devagar até a porta entreaberta. Do lado de dentro, Clara estava sentada no chão, cercada de brinquedos, com Lucas ao lado. Eduardo não podia acreditar no que via. Clara segurava um boneco, mexendo-o como se estivesse encenando uma peça de teatro. Sua voz era calma, carregada de doçura, enquanto conversava com Lucas. Mas o que realmente chamou sua atenção foi a música. Clara cantava baixinho, exatamente a mesma canção de ninar que Marina costumava cantar para Lucas todas as noites. Eduardo ficou parado, sem saber o que fazer. Por que ela estava cantando aquela música? E por que Lucas parecia diferente? Mesmo sem emitir som, o menino estava atento, com os olhos brilhando de uma forma que Eduardo não via há meses. Ele não sabia explicar, mas algo estava acontecendo. Algo que ele jamais esperava. E ele precisava entender o que era. Eduardo permaneceu parado, oculto pela penumbra do corredor. Seu coração batia forte, e ele não sabia explicar por quê. Talvez fosse o som daquela música, a mesma que Marina costumava cantar para Lucas. Ou talvez fosse a expressão no rosto do menino. Pela primeira vez em meses, Lucas parecia vivo. Não sorria nem falava, mas havia algo nos olhos dele, um brilho que Eduardo achou ter perdido para sempre. Clara continuava sentada no chão, cercada pelos brinquedos espalhados de forma quase caótica. Em suas mãos, um dos bonecos ganhava vida, como se fosse um personagem em uma história. Sua voz era calma, mas cheia de entusiasmo enquanto narrava uma pequena aventura fictícia. O boneco era um herói, enfrentando desafios, lutando contra vilões e encontrando coragem onde menos esperava. Lucas observava cada movimento, os olhos fixos na babá, como se o mundo inteiro girasse em torno daquela história. Eduardo percebeu algo curioso. Clara não fazia perguntas diretas, nem pressionava Lucas para participar. Ao contrário, parecia contar a história para si mesma, como se a presença dele fosse apenas um detalhe. Ela mantinha o tom leve e natural, criando um espaço seguro, sem nenhuma expectativa. Mas então, algo inesperado aconteceu. No meio da história, Clara fez uma pausa. Ela olhou para Lucas com um sorriso e estendeu o boneco na direção dele. "E agora, Lucas?", disse ela, com a voz suave. "Para onde o nosso herói deve ir?" Eduardo prendeu a respiração. Ele sabia que Lucas não responderia. Há meses, o menino não dizia uma palavra sequer. Mas, para sua surpresa, Lucas levantou lentamente a mão e apontou para um dos blocos de brinquedo no chão, como se fosse uma espécie de castelo. O gesto foi tão tímido, tão pequeno, que Eduardo quase não percebeu. Ainda assim, o impacto foi imenso. Era a primeira vez que via o filho interagir de forma tão espontânea desde o acidente. Clara sorriu, como se aquele simples gesto fosse a coisa mais natural do mundo. "Boa escolha", disse ela animada. "Nosso herói vai explorar o castelo."
Ela continuou a história, incorporando o castelo na narrativa, e Lucas, embora não falasse, parecia cada vez mais envolvido. Seus olhos seguiam cada movimento dos bonecos, e em alguns momentos, ele até movia a cabeça ligeiramente, como se estivesse reagindo aos acontecimentos da história. Do lado de fora, Eduardo sentiu um nó na garganta. Por meses, ele havia acreditado que Lucas estava perdido em um mundo inacessível, trancado em seu próprio silêncio. Mas naquele momento, ele percebeu que talvez não fosse tão simples. Lucas não estava tão distante quanto ele imaginava. Clara, com sua paciência e delicadeza, havia encontrado uma forma de alcançá-lo. Eduardo se apoiou contra a parede, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Havia algo incrivelmente poderoso naquela cena. Era como se Clara tivesse iluminado uma pequena fresta na escuridão em que Lucas vivia, permitindo que ele começasse a enxergar novamente o mundo ao seu redor. Quando a história terminou, Clara ajeitou os brinquedos e olhou para Lucas com ternura. "Você é muito corajoso, sabia?" disse ela, enquanto guardava o boneco na caixa. "Acho que o herói da história tem muito de você." Lucas não respondeu, mas Eduardo notou um pequeno sorriso surgir no canto dos lábios do menino. Foi breve, quase imperceptível, mas suficiente para fazer o coração de Eduardo disparar. Ele se afastou devagar, sem querer ser notado. O que acabara de presenciar o deixara abalado. Por um lado, sentia uma pontada de vergonha. Clara estava conseguindo alcançar seu filho de uma forma que ele, como pai, não conseguia. Por outro, sentia algo que há muito não experimentava: esperança. Ao descer as escadas, Eduardo tomou uma decisão. Não podia continuar vivendo daquele jeito, se afastando de Lucas e ignorando suas próprias responsabilidades como pai. Clara havia mostrado que ainda havia um caminho para reaproximar-se do filho. Mas ele precisaria ser corajoso o suficiente para dar o primeiro passo e, naquela noite, enquanto o silêncio voltava a preencher a mansão, Eduardo se deu conta de que talvez não estivesse tão sozinho quanto imaginava. Eduardo não conseguiu dormir direito naquela noite. A imagem de Clara sentada no chão, narrando a história com paciência, e o leve sorriso que surgiu no rosto de Lucas martelavam em sua mente. Ele se sentia confuso, dividido entre a culpa de sua ausência e a admiração pela conexão que Clara conseguira construir com o menino. Pela primeira vez em meses, ele sentiu uma fagulha de esperança. Mas junto a isso, veio uma inquietação. Quem era realmente Clara? Como ela tinha essa habilidade quase mágica de se conectar com Lucas de uma forma que ninguém mais conseguiu? Na manhã seguinte, Eduardo desceu mais cedo do que o habitual. Ele encontrou Clara na cozinha, preparando o café da manhã de Lucas. Vestida de forma simples, com o cabelo preso, ela parecia completamente alheia à intensidade dos pensamentos que ocupavam a mente dele. Eduardo, ainda um pouco hesitante, entrou no cômodo. "Bom dia, Clara", disse ele, a voz um pouco rouca pelo cansaço. Clara se virou, ligeiramente surpresa pela presença dele àquela hora. Normalmente, Eduardo já estava no escritório antes mesmo que ela terminasse de organizar o café da manhã de Lucas. "Bom dia, Sr. Eduardo", respondeu ela, com seu sorriso gentil de sempre. Ele hesitou por um instante, observando-a. Por mais que Clara fosse reservada, havia algo em sua presença que transbordava serenidade. Depois de alguns segundos, Eduardo finalmente falou: "Clara, preciso te agradecer pelo que você está fazendo pelo Lucas." Ela piscou surpresa antes de responder. "Não precisa agradecer, Sr. Eduardo. Eu gosto muito do Lucas. Ele é um menino incrível. Só precisa de tempo e paciência." Eduardo sentiu o peso das palavras dela. Tempo e paciência eram justamente o que ele não havia oferecido ao filho. Por um momento, ele ficou em silêncio, lutando para encontrar as palavras certas. "É que, ontem à noite, eu vi vocês. Vi como ele respondeu à história que você estava contando. Foi a primeira vez que eu o vi reagir a algo desde..." Ele fez uma pausa, incapaz de terminar a frase. Clara abaixou os olhos, compreendendo o peso daquele momento.
Lucas carrega uma dor muito grande, Sr. Eduardo. Mas ele não está perdido. Só precisa sentir que não está sozinho. Eduardo ficou impressionado com a clareza das palavras dela. Era como se Clara tivesse uma compreensão profunda do que Lucas sentia. Talvez até mais do que ele, o próprio pai. Isso o fez lembrar de algo que não conseguia tirar da cabeça desde a noite anterior. Clara, posso te fazer uma pergunta? Ele disse, a voz mais firme. Ela assentiu, embora parecesse um pouco desconfortável. Por que você aceitou esse trabalho? Quer dizer, Lucas não é uma criança fácil, especialmente depois do que aconteceu. Clara hesitou. Por um momento, Eduardo notou um lampejo de emoção em seu rosto, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Eu sei o que é perder alguém importante, respondeu ela finalmente. Sei como é sentir que o mundo ficou vazio de repente. Quando seus amigos me recomendaram, eu não aceitei só porque era um trabalho. Aceitei porque senti que poderia ajudar de alguma forma. Eduardo a observou em silêncio, intrigado. Aquela era a primeira vez que Clara falava algo pessoal sobre si mesma. Por mais breve que fosse, havia algo em seu tom que sugeria que ela também carregava cicatrizes. Antes que pudesse perguntar mais, Lucas apareceu na porta da cozinha. Seu cabelo estava bagunçado, e ele segurava o travesseiro com firmeza, como fazia todas as manhãs. Eduardo percebeu que o filho olhava diretamente para Clara, ignorando completamente a sua presença. Bom dia, Lucas, disse Clara, sorrindo. Dormiu bem? O menino não respondeu, mas deu um pequeno aceno com a cabeça. Foi um gesto discreto, mas suficiente para deixar Eduardo impressionado. Clara parecia ter um poder transformador sobre Lucas, como se soubesse exatamente como alcançar seu coração machucado. Eduardo decidiu deixar o assunto por ali, pelo menos por enquanto. Mas enquanto Clara acompanhava Lucas até a sala para o café, ele sentiu que precisava descobrir mais. Havia algo na história dela. Algo que explicava por que ela era tão boa em lidar com o sofrimento de Lucas. E assim, enquanto Clara e Lucas seguiam com sua rotina matinal, Eduardo pegou o celular e começou a fazer algo que nunca havia feito antes: investigar o passado da babá. Enquanto Clara e Lucas estavam na sala, Eduardo permaneceu na cozinha, segurando o celular com as mãos firmes. Ele abriu o navegador e começou a procurar informações sobre Clara. Por mais que admirasse o jeito como ela lidava com Lucas, ele não conseguia ignorar a curiosidade que crescia dentro dele. Quem era aquela mulher tão jovem e, ao mesmo tempo, tão cheia de sabedoria? Eduardo digitou o nome completo dela no mecanismo de busca, seguido da cidade onde ela havia morado antes de ser recomendada pelos amigos. Os primeiros resultados não mostraram nada além de perfis em redes sociais desatualizados, mas ao rolar a página, encontrou uma matéria antiga de um jornal local. O título chamou sua atenção imediatamente. Jovem sobrevive à tragédia familiar e inspira a comunidade com sua força. Ele clicou na matéria, sentindo o coração acelerar. A reportagem, de alguns anos atrás, relatava que Clara havia perdido os pais e uma irmã mais nova em um acidente de carro. Ela, que na época tinha apenas 18 anos, havia sobrevivido milagrosamente, mas a tragédia a deixou sozinha no mundo. Mesmo assim, ao invés de se afundar no sofrimento, Clara passou a ajudar crianças em orfanatos locais, oferecendo seu tempo para contar histórias e brincar com elas, encontrando um propósito em meio à dor. Eduardo ficou paralisado, lendo cada palavra. A história dela explicava muito: a paciência, a sensibilidade, a habilidade de entender Lucas como ninguém. Clara sabia exatamente o que era perder tudo, e de alguma forma, transformou aquela dor em algo positivo. Ele sentiu uma pontada de vergonha. Enquanto ele havia se fechado em seu próprio sofrimento e negligenciado o filho, Clara havia usado sua tragédia pessoal para ajudar os outros. O que você está fazendo? A voz de Lucas quebrou seus pensamentos. Eduardo levantou o olhar surpreso. Lucas estava parado na porta da cozinha, segurando um caderno. Era raro que o menino tomasse qualquer iniciativa para se comunicar,
e Eduardo demorou alguns segundos para reagir. Ah, nada. Só estava resolvendo umas coisas do trabalho, respondeu, guardando o celular no bolso. Lucas olhou para ele com um olhar curioso, mas não disse nada. Apenas segurou o caderno com mais firmeza e voltou para a sala, onde Clara estava. Eduardo respirou fundo, sentindo uma mistura de emoções. Ele precisava tomar uma decisão. Por mais que estivesse relutante em abrir mão de seu orgulho, Eduardo sabia que precisava se aproximar de Lucas. E para isso, teria que confiar em Clara. Confiar verdadeiramente, sem reservas. Mais tarde naquele dia, enquanto Clara terminava de arrumar a cozinha após o almoço, Eduardo entrou na sala e pediu para conversar com ela. Clara, posso falar com você um instante? Ele perguntou, tentando soar casual. Ela se virou, secando as mãos em um pano de prato. Claro, senhor Eduardo. Ele fez sinal para que ela se sentasse no sofá. Clara pareceu um pouco apreensiva, mas obedeceu. Eduardo sentou-se em uma poltrona próxima, respirando fundo antes de começar. Eu queria me desculpar. Por ser tão distante. Não só com você, mas com o Lucas. Eu sei que não tenho sido o pai que ele precisa. Clara arregalou os olhos levemente, surpresa pela sinceridade dele. Senhor Eduardo, eu não estou aqui para julgar você. Sei que perder alguém que a gente ama muda tudo. Mas você encontrou uma maneira de lidar com isso, não é? Ele interrompeu, observando-a com atenção. Eu li sobre sua história, Clara. Sobre o que aconteceu com sua família. Clara abaixou os olhos, um leve rubor subindo em suas bochechas. Ela parecia desconfortável, mas não zangada. Eu tento não falar sobre isso, começou ela, a voz suave. Não porque quero esconder, mas porque não quero que as pessoas me vejam apenas como a garota que sobreviveu a uma tragédia. Eu entendo, mas sua história me ajudou a perceber algo importante. Você tem sido uma ponte entre mim e o Lucas, e eu quero aprender com isso. Quero tentar ser um pai melhor. Clara levantou os olhos para ele, e Eduardo percebeu um brilho de emoção em seu olhar. Lucas precisa de você, senhor Eduardo. Mais do que de mim ou de qualquer outra pessoa. Ele precisa saber que o pai dele está presente. Eduardo assentiu, sentindo um nó na garganta. Eu vou tentar. E se você não se importar, gostaria que me ajudasse. Clara sorriu, um sorriso sincero que iluminou seu rosto. É claro que ajudarei. Enquanto os dois conversavam, Eduardo sentiu pela primeira vez em muito tempo que estava no caminho certo. Mas ele sabia que ainda havia muito a fazer. Lucas era uma criança ferida, e a jornada para reconstruir o vínculo com ele não seria fácil. Na manhã seguinte, Eduardo acordou mais cedo do que o habitual. O sol começava a iluminar as janelas da casa, e pela primeira vez em meses ele sentiu uma estranha mistura de ansiedade e determinação. Olhou para o relógio. Clara ainda não havia chegado. Era a oportunidade perfeita para tentar algo diferente. Lucas estava na sala, sentado no tapete com seus cadernos de desenho espalhados ao redor. Eduardo ficou observando por um momento. O menino estava concentrado, rabiscando algo com movimentos lentos e precisos. Eduardo respirou fundo e entrou na sala com passos hesitantes. Oi, campeão, disse, tentando soar casual. Lucas não respondeu, mas olhou de relance para o pai antes de voltar a se concentrar no desenho. Eduardo sentiu o coração apertar, mas decidiu insistir. O que você está desenhando? Lucas continuou em silêncio, mas dessa vez segurou o caderno de um jeito que Eduardo pudesse ver. No papel, havia um carro desenhado de forma simples, mas claramente reconhecível. Eduardo sentiu um aperto no peito. Era o mesmo modelo do carro que eles haviam usado no dia do acidente. Ele se sentou ao lado do filho, ainda sem saber ao certo como reagir. Esse carro... Você lembra dele? Perguntou suavemente. Lucas finalmente olhou para o pai, os olhos expressando uma mistura de curiosidade e tristeza. Ele não disse nada, mas Eduardo percebeu que aquele desenho era uma tentativa de comunicação. Era o carro da mamãe, não é?
Eduardo continuou, a voz levemente embargada. Ela adorava aquele carro. Lucas assentiu com a cabeça de forma quase imperceptível. Eduardo sentiu que estava finalmente se conectando, mesmo que de forma sutil. Eu sinto muito, filho, por tudo o que aconteceu, e por não estar aqui como deveria. Lucas largou o lápis e abraçou o caderno contra o peito, como se estivesse protegendo algo precioso. Eduardo se sentiu perdido, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Lucas estendeu o caderno para ele, apontando para o desenho. Você quer que eu desenhe com você? Eduardo perguntou, tentando entender o gesto. Lucas balançou a cabeça afirmativamente. Eduardo sorriu, sentindo um calor no peito que há muito tempo não experimentava. Pegou um lápis e começou a desenhar ao lado do filho, desajeitado, mas disposto. Lucas, pela primeira vez, parecia menos distante, olhando com curiosidade para o que Eduardo estava fazendo. Clara chegou pouco tempo depois e ficou parada na porta, observando a cena com um sorriso discreto. Eduardo percebeu sua presença e ergueu os olhos, sorrindo de volta para ela. Bom dia, Clara. Estamos desenhando, disse, orgulhoso do pequeno progresso. Clara entrou na sala e sentou-se no sofá próximo a eles. Isso é maravilhoso, Sr. Eduardo. Lucas parece feliz. Eduardo olhou para o filho, que agora estava focado no desenho novamente. Ele sabia que aquele era apenas o começo, mas sentiu uma faísca de esperança. Depois que Lucas terminou o desenho, Eduardo decidiu que era hora de dar mais um passo. Filho, que tal sairmos hoje? Apenas nós dois? Lucas levantou os olhos para o pai, hesitando por um momento. Clara observava a interação, torcendo internamente para que Lucas aceitasse. Pode ser no parque, ou onde você quiser, Eduardo acrescentou, tentando não pressionar. Lucas olhou para Clara, como se buscasse alguma confirmação. Ela apenas sorriu e disse: Vai ser bom para vocês dois. Finalmente, Lucas assentiu lentamente. Eduardo mal conseguia esconder a emoção que sentiu ao ver aquele pequeno gesto. Perfeito, vou me preparar e sairemos logo após o café da manhã. Enquanto Clara acompanhava Lucas para ajudá-lo a se arrumar, Eduardo ficou na sala, sentindo-se energizado. Ele sabia que precisaria de paciência, mas aquele momento havia reacendido algo que ele pensou estar perdido, a esperança de reconstruir sua relação com o filho. Eduardo e Lucas chegaram ao parque logo após o café da manhã. O sol brilhava alto e o clima estava perfeito. As árvores balançavam suavemente com a brisa e o som distante de risadas infantis preenchia o ar. Lucas segurava seu caderno de desenhos, como se fosse um escudo de proteção. Eduardo, por sua vez, estava nervoso, mas determinado a fazer aquele passeio funcionar. E aí, campeão? O que você acha de darmos uma volta pelo lago? Sugeriu Eduardo, apontando para o caminho arborizado. Lucas olhou em volta, claramente desconfortável com o ambiente movimentado. Eduardo percebeu e tentou suavizar o momento. Podemos sentar em um banco primeiro, se você quiser, sem pressa. Lucas assentiu e caminhou ao lado do pai até encontrarem um banco próximo a uma grande árvore. Eduardo sentou-se e observou o filho abrir o caderno, começando a desenhar algo novo. Ele ficou impressionado com a concentração do garoto e decidiu não interrompê-lo. Enquanto Lucas desenhava, Eduardo tirou o celular do bolso e fez algo que não fazia há meses. Tirou uma foto do filho. Foi um registro discreto, mas carregado de significado. Ao rever a imagem, sentiu um nó na garganta ao perceber como Lucas parecia frágil, mas ao mesmo tempo resiliente. Posso ver o que está desenhando? Perguntou Eduardo, tentando puxar conversa. Lucas hesitou, mas virou o caderno lentamente na direção do pai. O desenho mostrava 2 bonecos de palitinho andando de mãos dadas em um parque. Eduardo percebeu imediatamente que um dos bonecos era Lucas e o outro, ele mesmo. Somos nós? Perguntou com um sorriso leve. Lucas assentiu novamente e Eduardo sentiu os olhos lacrimejarem.
Aquele pequeno gesto significava mais do que qualquer palavra. Está incrível, filho. Eu adorei. Lucas olhou para o pai por alguns segundos, e Eduardo viu algo que não via há tempos. Uma faísca de confiança. Ele aproveitou a deixa. Que tal comprarmos um sorvete? Eu lembro que você adorava o de chocolate. Lucas não respondeu, mas, para a surpresa de Eduardo, levantou-se e começou a caminhar na direção do carrinho de sorvete mais próximo. Eduardo o seguiu, sentindo-se cada vez mais otimista. Eles compraram sorvetes e voltaram para o banco, saboreando um momento de calmaria. No entanto, enquanto comiam, um garoto mais velho passou correndo pelo parque, esbarrando acidentalmente em Lucas e fazendo o sorvete dele cair no chão. Lucas deu um passo para trás, assustado, e Eduardo viu o pânico nos olhos do filho. Ei, está tudo bem, disse Eduardo rapidamente, agachando-se ao lado de Lucas. Foi só um acidente. Lucas, porém, começou a tremer, segurando o caderno contra o peito como se tentasse se proteger. Eduardo percebeu que o trauma ainda estava muito presente e que aquele momento poderia desmoronar todo o progresso que haviam feito. Filho, olha para mim. Está tudo bem. Eu estou aqui, disse Eduardo, colocando as mãos nos ombros de Lucas. Clara sempre dizia que ele precisava estar presente, que Lucas precisava sentir que não estava sozinho. Eduardo respirou fundo e abraçou o filho, algo que não fazia desde o acidente. Ninguém vai machucar você, eu prometo, sussurrou. Lucas permaneceu imóvel por alguns segundos, mas lentamente relaxou nos braços do pai. Eduardo sentiu o pequeno corpo do filho se acomodar no abraço e um sentimento de alívio o invadiu. Lucas não disse nada, mas aquilo era o mais próximo de um "eu confio em você" que Eduardo já tinha recebido. Que tal comprarmos outro sorvete? Eduardo sugeriu, tentando aliviar a tensão. Lucas olhou para o pai e, pela primeira vez, esboçou um sorriso tímido. Foi um momento breve, mas suficiente para Eduardo perceber que estavam no caminho certo. Eles passaram mais algum tempo no parque, com Eduardo incentivando Lucas a explorar mais o espaço e a interagir com o ambiente. Não foi fácil, mas cada pequeno passo era uma vitória. Ao final do passeio, enquanto voltavam para casa, Eduardo olhou para Lucas no banco de trás e se sentiu mais esperançoso do que nunca. Ele sabia que ainda tinham um longo caminho pela frente, mas aquele dia havia provado que a conexão entre eles poderia ser restaurada. Quando Eduardo e Lucas chegaram em casa, a luz suave do fim de tarde iluminava a entrada da mansão. Lucas desceu do carro ainda agarrado ao caderno, enquanto Eduardo o observava com uma mistura de alívio e determinação. Clara estava esperando na porta, o semblante iluminado ao ver os dois retornando juntos. "Como foi o passeio?" perguntou ela esperançosa. Eduardo sorriu de forma discreta, algo que há muito tempo não fazia. "Foi... bom. Melhor do que eu imaginava." Lucas passou por Clara em silêncio, mas antes de subir as escadas, virou-se para olhar para os dois. Ele hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo, mas acabou apenas acenando levemente antes de ir para o quarto. Eduardo e Clara trocaram um olhar de entendimento. "Foi um progresso, não é?" disse Eduardo, quase incrédulo. "Foi mais do que isso, senhor Eduardo. O sorriso dele, mesmo tímido, significa que ele está começando a se abrir. E você é a razão disso", respondeu Clara com um tom encorajador. Eduardo ficou em silêncio, refletindo. Sentiu-se orgulhoso, mas também pesado com a percepção de quanto tempo havia perdido. Após um longo suspiro, ele disse: "Clara, você tinha razão. Tudo isso, o afastamento, o silêncio de Lucas, o luto. Eu criei esse abismo entre nós. Por muito tempo, eu deixei que minha dor fosse maior do que a dele." Clara, sempre empática, respondeu com calma: "O luto nos faz tomar decisões que às vezes nem entendemos, mas o importante é que você está aqui agora, tentando reconstruir isso. Lucas precisa de você, e você também precisa dele." As palavras dela ecoaram na mente de Eduardo enquanto ele subia para o escritório. Sentado na cadeira de couro que tanto simbolizava o poder
e a responsabilidade de sua carreira, ele olhou para a foto de sua falecida esposa na mesa. A imagem dela sorrindo ao lado de Lucas trouxe uma onda de emoções que ele há muito tentava evitar. Ele pegou um copo vazio, que antes servia como recipiente para o uísque que o acompanhava nas noites de solidão. Por um momento, olhou para a garrafa quase cheia na estante, mas algo dentro dele mudou. Eduardo levantou-se, pegou a garrafa e despejou todo o conteúdo na pia do banheiro. Foi um gesto simbólico, mas poderoso. Ele estava pronto para enfrentar sua dor, sem recorrer a atalhos que apenas o afastavam de seu filho. De volta à sala de estar, Eduardo encontrou Clara organizando alguns livros no canto da estante. Ele parou na porta e pela primeira vez pediu ajuda de maneira direta. Clara, preciso de você. Quero fazer as coisas de forma diferente daqui para frente. Quero ser um pai melhor para o Lucas. Clara, surpresa, largou os livros e sorriu. Claro que estou aqui para ajudar, Sr. Eduardo. O que você tem em mente? Quero criar uma rotina com Lucas. Fazer parte da vida dele de verdade. Participar dos desenhos, dos passeios, talvez até colocá-lo em alguma terapia que possa ajudar. Mas acima de tudo, quero que ele saiba que não está sozinho. Que pode confiar em mim novamente. Clara assentiu, com os olhos brilhando de orgulho. Isso é maravilhoso. Lucas precisa de constância e paciência, mas você já deu o primeiro passo. Ele vai sentir a diferença. Eduardo sabia que não seria fácil, mas, pela primeira vez em meses, ele estava disposto a enfrentar seus medos, seus arrependimentos e até mesmo seu luto. Ele subiu as escadas e bateu suavemente na porta do quarto de Lucas. Sem esperar por uma resposta, abriu a porta com cuidado. Lucas estava sentado no chão, rodeado por seus desenhos. Eduardo se aproximou e sentou-se ao lado dele. Eu estava pensando, filho. Que tal desenharmos juntos hoje à noite? Talvez a gente possa criar algo novo juntos. Lucas olhou para ele, ainda cauteloso, mas depois de alguns segundos, assentiu. Eduardo sentiu o coração se aquecer com aquele pequeno gesto. Enquanto pai e filho começavam a desenhar juntos, Eduardo percebeu que estava começando a reconstruir algo que achava ter perdido para sempre: a conexão com Lucas. E embora o caminho fosse longo, ele finalmente sentiu que estavam trilhando-o juntos. A rotina de Eduardo e Lucas começou a mudar de forma sutil, mas marcante. Pela primeira vez em muito tempo, Eduardo dedicava cada momento disponível para seu filho. Ele acordava cedo para o café da manhã, passava mais tempo com Lucas enquanto ele desenhava ou fazia atividades no jardim, e às vezes levava o garoto para passeios curtos. Ele estava começando a entender o que Lucas precisava, o que ele não conseguia expressar em palavras, mas que Eduardo sentia em cada olhar e gesto. A casa, antes silenciosa e fria, aos poucos se tornava um lar novamente. Certa manhã, depois de mais um passeio tranquilo no parque, Eduardo e Clara estavam na cozinha tomando café. Lucas estava brincando no jardim, e a calma do momento proporcionou a Eduardo um raro espaço para reflexão. Mas enquanto saboreava sua xícara de café, ele sentiu a necessidade de saber mais sobre o que realmente acontecia com Lucas nos dias em que ele estava sozinho com Clara. Ele ainda não compreendia totalmente as emoções e comportamentos do filho, e embora estivesse se esforçando, sentia que havia mais a ser descoberto. Algo o inquietava, e ele decidiu perguntar: Clara, eu sei que temos avançado bem, mas me diga, você já percebeu algo mais profundo no comportamento do Lucas? Perguntou, a voz carregada de dúvida e curiosidade. Clara hesitou por um momento, como se estivesse ponderando se deveria ou não compartilhar o que sabia. Ela sabia o quanto Eduardo estava se esforçando, mas também entendia que o pai precisava entender todas as complexidades que envolviam o filho. Por fim, ela se sentou ao lado dele, com um olhar sério. Senhor Eduardo, há algo que você precisa saber sobre Lucas. Ela começou, sua voz baixa, mas firme. Lucas, ele se lembra do momento em que o acidente aconteceu. Clara disse, com um olhar de dor. Ele não fala sobre isso, mas... ele lembra de vocês discutindo,
antes de tudo acontecer. Ele lembra do que aconteceu depois. Ele se lembra de você no hospital, sentado ao lado da cama de sua mãe, sem saber se ela ia sobreviver. Ele viu tudo. Eduardo sentiu seu coração apertar com as palavras de Clara. Ele nunca havia imaginado que Lucas pudesse ter se lembrado de tanto, de tudo o que aconteceu naquele dia terrível. O acidente, a morte de sua esposa, o sofrimento de todos. Parecia que ele havia tentado apagar aquele dia de sua mente. Mas agora, ele via que Lucas não podia fazer o mesmo. Ele viu o que aconteceu com sua mãe. Ele viu a dor nos seus olhos e pensou que fosse sua culpa. E isso o assombra. Ele acha que se ele falar, se ele lembrar de tudo, você o abandonará. Clara fez uma pausa, antes de adicionar, com uma tristeza visível. Ele acredita que, se falar sobre o acidente, vai perder você também. E isso é o que o impede de dizer qualquer coisa. As palavras de Clara cortaram profundamente Eduardo. Ele olhou para Lucas, que agora estava sentado no sofá, com os olhos fixos na televisão. Mas Eduardo sabia que a mente de seu filho estava longe dali. Ele estava preso no passado, no trauma do acidente, na perda de sua mãe, e temia perder o pai também. Eduardo sentiu um nó em sua garganta. Ele queria abraçar Lucas, dizer-lhe que estava ali para ele, que não o deixaria sozinho, mas sabia que seria preciso mais do que palavras. Era necessário mais do que promessas vazias. Ele precisava reconquistar a confiança de seu filho, ajudá-lo a processar a dor e, mais importante, a se libertar do medo que o mantinha em silêncio. Eu preciso falar com ele, Clara, Eduardo disse com a voz firme. Eu preciso fazer ele entender que ele não precisa carregar esse peso sozinho. Eu preciso fazer ele confiar em mim. Clara assentiu, mas seu olhar estava cheio de compaixão. Ela sabia que a batalha seria longa, que não seria fácil, mas ao mesmo tempo, ela também sabia que Eduardo estava começando a perceber a gravidade da situação. O caminho seria difícil, mas, se ele estivesse disposto, poderia mudar tudo para o bem de Lucas. O maior desafio agora seria ajudar seu filho a encontrar sua voz e superar o medo que o havia aprisionado. Eduardo, Clara disse com suavidade. Você está pronto para isso? Não vai ser fácil. Ele está com medo. Medo de perder você. As palavras de Clara estavam impregnadas de uma verdade amarga, e Eduardo soube que ela estava certa. Ele havia se afastado de Lucas de maneira tão cruel e insensível que não sabia se seria capaz de recuperá-lo. Mas uma coisa ele tinha certeza. Ele não poderia mais se esconder atrás da dor, da culpa ou do medo. Ele precisava fazer o que fosse necessário para ajudar seu filho, para trazê-lo de volta à luz. E para isso, ele começaria a enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Eduardo se levantou do sofá com um novo propósito em seu coração. Ele olhou para Clara e com firmeza disse: Eu vou falar com ele. Eu vou ajudá-lo. Nós vamos superar isso juntos. O silêncio que se instalou na sala parecia denso, como se o ar estivesse carregado de tudo o que não havia sido dito antes. Eduardo se aproximou de Lucas com passos hesitantes, como se cada movimento fosse uma tentativa de atravessar uma linha invisível que os separava. Ele sabia que a distância entre eles não era apenas física. Era uma distância emocional que se formou nos últimos meses. Uma distância que ele próprio ajudou a construir. Lucas estava no mesmo canto do sofá de sempre, os olhos perdidos no vazio, sem realmente ver a televisão. Eduardo parou a poucos metros dele e se agachou, colocando-se à sua altura. As palavras que ele tanto temia dizer agora pareciam vir de algum lugar profundo, algo que ele não sabia que tinha dentro de si, mas que agora estava emergindo com uma urgência esmagadora. Lucas. Sua voz saiu baixa, trêmula, mas com uma sinceridade palpável. O menino não o olhou de imediato, mas Eduardo não se importava. Ele sabia que não era uma simples troca de palavras que ele precisava, mas algo mais profundo. Ele precisava ser sincero, precisava mostrar que estava ali, que não era tarde demais para mudar tudo. Eu sei que tenho falhado com você. Eduardo continuou, sentindo seu coração apertar a cada palavra.
Eu me afastei, me escondi atrás da minha dor e não vi o quanto você estava sofrendo. Eu errei e eu sinto muito. Eu não quero que você carregue esse peso sozinho, Lucas. Você não está sozinho. Finalmente, Lucas virou a cabeça. Seus olhos profundos, cheios de uma tristeza que Eduardo nunca imaginou que pudesse estar ali. Ele parecia mais velho do que seus 7 anos, como se o peso do que acontecera o tivesse envelhecido. Mas havia algo de vulnerável em seu olhar. Algo que Eduardo jamais tinha notado antes. Uma busca silenciosa por algo, por alguém que pudesse guiá-lo de volta. Eu tenho medo, pai, Lucas disse, sua voz baixa e trêmula, quase um sussurro. Eu tenho medo de que, se eu falar, se eu lembrar de tudo, você vai me deixar também. Eu não quero te perder, como eu perdi a mamãe. As palavras de Lucas rasgaram o coração de Eduardo. Ele sentiu uma dor aguda, um peso insuportável, como se tivesse sido golpeado pela realidade de que seu filho estava carregando o fardo da culpa e do medo. Tudo isso sem que ele soubesse. O que Lucas não entendia, o que ele não sabia, era que Eduardo nunca iria deixá-lo. Nunca. Eu entendo, meu filho. Eduardo respondeu, a voz embargada. Eu sei que você sente isso, e eu não sabia que você estava tão assustado. Mas eu estou aqui agora, Lucas. Eu não vou te abandonar. Nunca. E não importa o que aconteça, eu vou te ajudar. Vamos passar por isso juntos. Eduardo se aproximou ainda mais de Lucas, e com a mão trêmula, tocou o ombro do menino. Ele sentiu uma resistência inicial, mas logo Lucas, sem dizer uma palavra, se virou para ele e pela primeira vez em meses, deixou que o pai o abraçasse. Foi um abraço silencioso, mas cheio de significados que nenhuma palavra poderia traduzir. A dor que ambos carregavam, os medos e as inseguranças, estavam ali, mas naquele momento havia também algo mais. Esperança. Lucas se agarrou ao pai, não com desespero, mas com a confiança de quem finalmente acreditava que, apesar de tudo o que havia acontecido, ainda havia espaço para o amor. Ele fechou os olhos, sentindo-se seguro, como se fosse possível respirar novamente, como se finalmente ele pudesse começar a acreditar que o futuro poderia ser diferente. Eduardo sentiu o calor de seu filho em seus braços, e tudo o que ele desejava, naquele momento, era poder dar-lhe aquilo que ele sempre deveria ter dado: presença, apoio e, acima de tudo, amor incondicional. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil. A dor de Lucas não desapareceria da noite para o dia, e ele teria que ser paciente, compreender cada pequeno passo no processo de cura. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que o que realmente importava era que eles estavam juntos. O laço que havia sido quebrado estava sendo renovado, e com isso surgia uma nova chance. Vamos começar de novo, Lucas. Eduardo disse, sua voz firme, mas suavizada pela emoção. Eu prometo que não vou mais me afastar de você. Vamos enfrentar tudo isso juntos, e eu vou te ajudar a superar o que aconteceu. Não importa o tempo que leve, nós vamos passar por isso. Lucas ergueu a cabeça, olhou para seu pai com uma expressão de vulnerabilidade e confiança, e pela primeira vez em muito tempo, sorriu, ainda que de forma tímida. O sorriso de Lucas não era mais o de uma criança perdida no medo, mas de alguém que começava a entender que, apesar das sombras, havia luz, havia amor, e ele não estava sozinho. Eduardo, com os olhos cheios de lágrimas, finalmente sentiu que havia algo que ele poderia fazer de diferente. Ele podia estar ali, para sempre, ao lado de Lucas, na jornada de cura, de crescimento e de redescoberta. O passado não poderia ser apagado, mas o futuro ainda estava por vir, e juntos, eles dariam o primeiro passo. Se você chegou até aqui, digite família nos comentários.